agora a gente vai falar do clima e eu coloquei aqui ele como o moderador porque justamente eu comentei, não é porque um solo ele tem um tempo maior de vida que ele vai ser um solo mais profundo, né? Ou que ele vai ser um solo mais maduro. E o engraçado é que isso acontece com as pessoas também, né? Não é porque uma pessoa ela tem mais idade que ela tem uma mentalidade mais madura. E ao contrário, às vezes a gente encontra pessoas jovens aí com uma profundidade muito maior. Então, só para você fazer um link. Então, o clima, ele é o moderador. Se você tiver uma região que apresente um material de origem, que ele é mais consolidado, mais duro, e ainda não for um clima favorável a ter chuvas, você vai ter o quê? Uma região mais rochosa, uma região onde não é formado muitos tipos de solo ali. E ao contrário também, se você tiver regiões onde o material de origem ele é mais maleável e você tiver bastante chuvas, principalmente nas nossas, que são as características das regiões tropicais, né? Como, por exemplo, o Brasil, a gente vai ter a tendência do quê? De ter solos mais profundos, solos mais intemperizados, mais presentes latossolos, né? Que a gente vai ver as características daqui a pouco. Então, o clima por si só também não é um fator isolado, ele vai estar conjugado aí com o tempo e as gotas de chuva, a chuva, ela tem um fator muito importante, não só na questão de transformar as partículas, né, no seu tamanho em partículas cada vez menores, mas também principalmente no comportamento químico do solo. Por quê? Porque a chuva, né, a gota de chuva, ela passando ali pela camada da atmosfera, ela entra em contato com o CO2. Entrando em contato com o CO2, ela se transforma em ácido carbônico. E esse ácido que é o responsável por ir corroendo, né, se ligando aos minerais que estão presentes ali dentro, né, da argila ali, do material de origem, se ligando a esses minerais, tirando esses minerais da estrutura ali da rocha, e é por isso que ela também se torna um pouco mais maleável. Não é só por conta do oxigênio que tem ali, né, que foi introduzido ali na sua formação, mas também essa ação da água, né, que a água é ácida, sempre foi a chuva sempre foi ácida, né? E quanto mais CO2, mais ácida ela vai se tornando. Então, ela é responsável por corroer, né, por tirar, por se ligar com o potássio, com a sílica, né, tirar esses elementos da estrutura e a estrutura naturalmente vai ficando mais fraca e aí vai ficando mais fácil de se tornar uma partícula menor de argila ou também de levar esse nutriente para baixo, deixando o solo mais pobre. Então, a gente vai ver lá mais para frente que os solos de origem presentes nos países tropicais, eles têm a tendência de ser um pouco mais pobres. Por quê? Justamente por causa desse efeito da chuva que vai penetrando ali e vai carregando esses nutrientes para a subsuperfície, para o lençol freático. E aí os solos naturalmente não têm uma fertilidade boa, né? Você tem que introduzir essa fertilidade. E isso vai ser também muito diferente dependendo do tipo de mineral, né? Se ele for 2:1 ou 1:1, calma que a gente vai chegar lá, né? Qual que é a diferença? Você lembra desse conceito? A diferença de mineral 2:1 e 1:1? Isso é dentro da argila, tá? Dentro do mineral, vou botar aqui para te explicar. Dentro desse gráfico aqui, quando o mineral já está partindo para esse estágio de argila e que ele é classificado como argilosilicato, óxido, hidróxido, caulinita, ele ainda pode se tornar, né, ele pode ser classificado como mineral 2:1 e 1:1. Isso vai depender de quantas camadas ele tem ali. Eu vou te explicar mais pra frente. E aí, sendo esse 2:1, 1:1, ele tem influência no comportamento químico, né? Quanto mais a chuva vai tirando os elementos dali, por exemplo, ao longo do tempo, isso pensa muito tempo, tá? Mas, por exemplo, ele era um mineral 2:1, a chuva foi entrando ali, carreando esses elementos, ele foi se tornando um mineral 1:1, até se tornar um óxido de ferro e alumínio, tá? Quando ele é um mineral 2:1, ele é um mineral que tem a tendência de ser bem argiloso, ainda tem uma fertilidade natural ali, porque ele ainda consegue prender os nutrientes, a chuva não conseguiu extrair tudo ainda. Então são solos que a gente encontra uma fertilidade mais natural, que não precisa intervir tanto, que foi por onde a agricultura começou, né? A agricultura naturalmente começou por solos mais férteis.
né? O homem foi selecionando através da experiência justamente esses solos que não eram tão intemperizados. Ele via, opa, ali produz mais, então eu vou procurar solos com essas características, que normalmente são solos na beira do rio, né? Próximos a corpos d'água ali, que tenha um material orgânico também, né? Depois o homem foi caminhando naturalmente para zonas mais produtivas, seguindo essas manchas de solos mais férteis naturalmente. E depois, quando a população aumentou num nível, né, que a gente precisou procurar por lugares para plantar, independente da fertilidade ou não, é que se foram avançando em áreas menos férteis, como é o exemplo aqui do Cerrado, né, por exemplo, onde a gente se encontra, a AgroInsight se encontra no momento, né. Todo o Cerrado aqui, principalmente do oeste da Bahia, ele é uma área que não tem uma fertilidade natural, né. Quimicamente a fertilidade daqui é muito baixa, mas em contrapartida, né, por ser um ambiente tropical, a gente tem presente ainda muitos latossolos que são muito profundos, ou seja, se você souber manejar isso, você consegue ter uma boa produtividade. Por isso que a gente tem que agradecer toda a tecnologia, né, que todos os cientistas trouxeram para a gente até agora, a possibilidade da gente plantar e gerar alimentos mesmo em solos com fertilidade baixa, certo? E aí o próximo fator de formação é o relevo, que vai contribuir então com a sua força da gravidade, né? Ou se ele for um relevo mais plano, também com a estabilização, né? Com a possibilidade da estabilização do solo. Então, por exemplo, aqui ó, um terreno mais plano, topo de morro, né? Os chapadões, os planaltos que a gente conhece, normalmente eles são latossolos, porque eles são mais extensões enormes de plano, de planície, onde ele recebe bastante chuva, porque a gente está em ambiente tropical, e aí a tendência de formar latossolos, né? Latossolos vermelhos, amarelos, né? Dependendo se tiver mais ferro ou não, e eles têm uma camada de terra aqui mais profunda, tá vendo? E aí quando você vai mais para baixo ainda, né, ó, você pode encontrar uma outra formação que é mais plana, que também vai formar latossolos, né? E aí quando for mais para baixo ainda, que tiver, ó, aqui, imagina que esse aqui em preto é a rocha, tá? Solos em que eles estão muito próximos à rocha mesmo, que não foi fragmentada aqui, vai dar a tendência de formar o quê? Os solos, então, que só tem uma camadinha de solo ali formada, porque não teve tempo ainda de se degradar, né? A rocha não teve tempo de se degradar. Isso quer dizer que o neossolo sempre vai estar perto de um rio? Não, isso não quer dizer que ele sempre vai estar perto de um rio, né? Por isso que você tem que não condensar todas as informações dentro de uma mesma caixinha. O neossolo aqui, nesse exemplo, ele está perto de um rio, né? Porque o rio foi lavando a rocha aqui, e aí não tem muita camada, forma um neossolo. Mas dependendo do material de origem, de onde ele estiver, ele pode ser um neossolo não estando perto do rio, tá bom? Então o relevo contribui com isso, e como você pode ver, dentro de uma paisagem, você pode ter diversos tipos de solo. E aí vamos supor que uma fazenda pegue toda essa área, né? Quando você for fazer a amostragem, o que você tem que fazer? Você tem que justamente isolar essas manchas de solo, esses tipos de solo. Porque se você fazer uma amostragem só para tudo isso, você está juntando coisas que são diferentes, né? Você não pode tirar uma conclusão ou fazer uma recomendação única para coisas que são diferentes.